Bem, eu faço o acolhimento e saúdo todos e todas. É um bocadito a primeira impressão da configuração dos peregrinos e das peregrinas, que eu sei quem são, pelo nome e pelo rosto, mas também é aqui a primeira vez que nos reencontramos como grupo a preparar a peregrinação. Vamos cruzar vários itinerários históricos e da espiritualidade cristã. Primeiro, que invocamos na semana passada, é o itinerário, vamos dizer, carmelita. Vamos visitar Ávila e 2 ou 3 lugares relacionados com a biografia e a aventura espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Vamos também passar por 2 mosteiros de regra beneditina, Silos e Sobrado, ficará para a semana. Uma introdução à espiritualidade beneditina. Vamos passar por Loyola, lugar, casa onde nasceu Santo Inácio. E daí também a razão que aqui nos convoca hoje com uma introdução ao lugar e à casa de Santo Inácio e à espiritualidade que ele, através de uma vida de prova e de procura da vontade de Deus, foi discernindo e foi consolidando. 2 boas-vindas ao Padre António Júlio Trigueiros, velho amigo dos tempos da Gregoriana em Roma, e que nos faz aqui o favor de estar connosco, jesuíta dos 7 costados. Mais um, que é o 8º, porque é formado doutorado em História. E também, além da competência experiencial inaciana, mais este, digamos, valor acrescido da área da investigação histórica, e creio que é uma investigação centrada na época moderna. Pronto, e por isso cruza vários níveis com o tempo em que Santo Inácio viveu. Caro António, bem-vindo aqui, e o tempo e a palavra são tuas. Então, muito boa tarde a todos. Agradeço este convite, que enfim, é um convite muito simpático para vir a esta comunidade falar sobre um tema que me está assim muito... me é muito caro, como podem calcular. Bom, e eu pensei fazer aqui uma coisa. Primeiro, acho que é importante perceber uma coisa. Falar de espiritualidade inaciana implica irmos à história de Inácio, porque Inácio de Loyola teve uma característica curiosa que foi, contrariamente a outros santos que escreveram tratados, enfim, ou de teologia, ou as suas biografias, Inácio teve, desde o primeiro momento, esta intuição de que a experiência que teve de Deus teria que ser inspiradora num manual que servisse para que outras pessoas pudessem fazer o mesmo percurso. Aquilo que vulgarmente hoje se chama de liderança inaciana inspira-se neste princípio: tomar a minha própria experiência e fazer desta experiência uma experiência válida para outros. E por isso, eu recordo-me sempre, vou meter aqui uma coisa autobiográfica, a primeira vez que me falaram dos exercícios espirituais de Santo Inácio, era eu estudante de Coimbra, e propuseram-me perguntaram se eu gostaria de fazer a experiência, e claro, a primeira coisa que fui fazer foi ir a uma livraria comprar o livro. Antes de ver o filme, ir comprar o livro. Bom, foi a maior desilusão da minha vida ler os exercícios de Santo Inácio, porque é como ler um manual de instruções, não é? Ninguém lê manuais de instruções, só quando precisamos de alguma coisa é que vamos lá procurar. Porque, de facto, os exercícios espirituais são uma metodologia que Santo Inácio organizou para serem propostos a outras pessoas. E, portanto, não é propriamente uma leitura espiritual, é até mais um manual para a pessoa que propõe os exercícios do que propriamente para o exercitante. O exercitante pode ter acesso ao livro, não é proibido. Muita gente faz o exercício e tem o livrinho ao lado, mas, de facto, não é esse o objetivo. Portanto, esta é uma característica talvez peculiar de Santo Inácio,
A sua grande preocupação foi logo essa. Tanto que, mais tarde, já quando ele está numa idade mais avançada, os seus companheiros vão querer que ele lhes conte a sua biografia. E ele acaba por fazê-lo com muita relutância, mas não é ele que escreve. Tem umas conversas com um padre jesuíta português, o padre Luís Gonçalves da Câmara, que está aqui sepultado na igreja de São Roque, e que foi aquele que foi o preceptor de Dom Sebastião, e vai ser o padre Luís Gonçalves da Câmara que, depois das conversas com Santo Inácio, todos os dias apontava aquilo que Inácio lhe tinha ditado. E nasceu, então, um segundo documento importante, que é a autobiografia de Santo Inácio. Bom, então, mas isto para dizer o quê? Eu já falarei melhor sobre isso. Eu achei que seria interessante pôr aqui um pequenino filme. É um filme que tem ao todo 8 minutos, mais ou menos. Foi um filme, uma animação que foi feito no ano de 2021. Celebraram-se, a Companhia de Jesus celebrou 2 datas muito curiosas. Enfim, eram os 400 anos das canonizações dos santos Inácio, Francisco Xavier, Santa Teresa d'Ávila, também canonizada no mesmo ano, e mais 2 santos, São Filipe Neri e Santo Isidro, de Sevilha. Portanto, fazia 400 anos. Mas quiseram associar a uma outra coisa, que foi celebrar os 500 anos da conversão de Santo Inácio. E a conversão de Santo Inácio começa no dia 20 de maio de 1521, quando ele apanha numa batalha com uma bala numa perna. Bom, e então, na altura fez-se este filmezinho, que é um filme que está numa linguagem simples, enfim, pode parecer quase um filme juvenil, mas acaba por tocar, enfim, nos temas todos que têm relevância para depois percebermos o que é a espiritualidade ignaciana e em que é que ela se baseia, se fundamenta. De maneira que eu então ia pedir, íamos pôr então o filme. Este filme acho que foi feito pelos jesuítas, não sei se um dos países das Balcãs, já não recordo qual, mas aqui aparece dobrado em português e já agora digo que a voz da pessoa que faz a dobragem do filme é o padre João Golão, diretor do COPAV, que tem uma voz boa para esta narrativa. De maneira que então íamos começar por ver o filme, depois eu comentarei um pouquinho o filme e aquelas que são as coisas principais para percebermos a espiritualidade ignaciana e depois então falarei um bocadinho sobre outros aspectos ligados a esta temática. Então, podemos pôr o filme? Encontrar Deus em todas as coisas. Gostava de te contar uma história sobre isto. Cheguei ao fim de uma vida cheia de aventuras e posso dizer-te que encontro Deus sempre que o procuro. Como é que aconteceu? Vês este jovem? Um verdadeiro cavaleiro. Pois sou eu. A minha história começa quando quase perdi as minhas pernas, para meu grande espanto. Foi lá, no campo de batalha, que a minha aventura com Jesus começou. Passei um ano deitado e só tinha uma coisa em mente: recomeçar a minha vida como cavaleiro o mais depressa possível, até que pouco a pouco descobri que Deus tinha outros planos para mim. Durante aqueles dias, sonhei muitas vezes acordado. Bem, afinal, que outra coisa poderia eu fazer? Sonhei com uma mulher da mais alta nobreza e como haveria de a conquistar através dos meus feitos heróicos. O que eu queria mesmo era ter uns quantos romances de cavalaria para ler, mas só consegui um livro sobre a vida de Jesus e umas histórias sobre a vida dos santos, de pessoas que seguiram Jesus de uma maneira especial. No entanto, surpreendeu-me o facto de ter começado a sonhar tanto com estas histórias. Imaginei que realizaria as mesmas grandes façanhas que os santos e o que haveria de fazer por Deus, ainda mais do que todos aqueles homens e mulheres juntos. No decurso de todas estas fantasias, fiz uma descoberta notável. Cada vez que pensava na minha vida de excessos enquanto cavaleiro, primeiro sentia-me entusiasmado
mas depois triste e cansado. Ao passo que, quando pensava em grandes feitos heróicos que haveria de fazer por Deus, sentia-me igualmente entusiasmado ao início, mas depois ficava fortalecido e numa profunda alegria. Foi uma diferença significativa, e isto acabou por se transformar numa chave mestra para encontrar Deus na vida do dia a dia. O meu desejo de dedicar a minha vida radicalmente a Deus foi crescendo e ganhando sempre mais força. Para mim, isto significava deixar para trás a vida de cavaleiro. Decidi ir a Jerusalém como peregrino, porque queria estar nos lugares onde estivera o meu novo amigo Jesus. Este pensamento enchia-me de alegria, o que para mim era um sinal de que estava no caminho certo. No início deste caminho, encontrei um muçulmano com quem tive uma acesa discussão. Achei que o que ele dizia sobre Maria, mãe de Jesus, era ofensivo e aquilo mexeu muito comigo. Ele continuou a sua viagem e eu fiquei a pensar. Acreditava que ele tinha insultado Maria, mas não devia eu atacá-lo com o meu punhal? De certeza que antes tê-lo ia feito, mas talvez isso não estivesse de acordo com esta nova vida que agora começava. Não sabia bem o que havia de fazer. Dei rédea solta à minha mula de forma a ser ela a decidir. Deste modo, e para minha grande surpresa, descobri que podia confiar-me à vontade de alguém fora de mim. Não estava sozinho na jornada. Mais tarde, depois de saber melhor quem é Deus e como o encontrar, já não deixaria uma mula decidir por mim, mas o próprio Deus. Continuei a viagem para a cidade espanhola de Manresa, onde adquiri muitos conhecimentos novos. No meu coração, ainda era um bocadinho um jogador que queria lisonjear a Deus, do mesmo modo como tinha conquistado os afetos das mulheres. Se um santo esteve de joelhos durante 5 horas, então eu rezava durante 7. Uma outra vez decidi não comer ou beber durante uma semana. Seguia cegamente o exemplo de todos os santos ao mesmo tempo, e isso causava muita infelicidade. Causou-me tal desespero que cheguei mesmo a considerar pôr fim à minha vida, mas não era isso o que iria acontecer. É evidente que viver daquela maneira não era o que Deus me estava a pedir que fizesse. Compreendi assim que Deus me estava a pedir para o encontrar à minha maneira. Era como se os meus olhos se fossem abrindo aos poucos, e pouco a pouco descobri como podia encontrar Deus, escutando os meus sentimentos mais profundos. A minha amizade com Jesus ajudou-me muito nesta descoberta. Trabalhava nisso todos os dias, rezando com histórias da vida de Jesus. Prestava muita atenção àquilo que se ia verificando no meu coração. Por onde é que Ele me está a conduzir? Desta forma, aprendi a discernir de que maneira podia orientar melhor a minha vida e chegar a encontrar Deus com mais facilidade. Um ano mais tarde, fiz a travessia para Jerusalém de barco. Visitei uma e outra vez os lugares onde Jesus estivera. Que mais podia eu querer? Pisar o solo onde o meu amigo Jesus tinha caminhado, respirando o ar que ele respirou. Antes da viagem de regresso, quis ir uma vez mais ao Monte das Oliveiras. Esse é o lugar de onde Jesus subiu aos céus. Porque era proibido ir lá sem um guia, tive que subornar o guarda. Eu desejava rezar no lugar onde Jesus estivera pela última vez. Quando percebi que não sabia qual a direção que Jesus tomou na sua ascensão, voltei atrás. Desejava conhecer os mais pequenos detalhes acerca de Jesus. E agora era claro para mim que tudo, absolutamente tudo, está centrado nele. Ao ser levado através da cidade como um criminoso, o meu coração estava repleto de alegria e senti Jesus muito perto de mim. De regresso à Europa, comecei a estudar. Tinha percebido que para encontrar Deus se deve usar não apenas o coração, mas também a cabeça. Em Paris, travei amizade com 6 colegas de estudo, com os quais mais tarde viria a fundar a Ordem da Companhia de Jesus. Com eles, fiz ainda outra descoberta. Podes encontrar Deus dedicando-te aos outros, mas mais do que isso, podes encontrá-lo
em todas as coisas. Cuidávamos dos pobres e ajudávamos outros a encontrar Deus na sua vida cotidiana. Custa a acreditar naquilo que aquela bombarda pôs em movimento. Um rapaz corajoso que fundou uma ordem religiosa. Que conversão! E, no entanto, isto não é algo excepcional. Também tu podes aprender a discernir a voz de Deus nos sentimentos e aspirações já presentes na tua vida. A ti, cabe-te responder a esse convite. Há muitas maneiras de encontrar Deus. Encontra-o entre os jovens que esperam um futuro cheio de significado. Escuta a terra que grita e suspira por cura. Vê os inumeráveis pobres, os refugiados e marginalizados que esperam e anseiam pela justiça. Deus também te convida a procurá-lo e a encontrá-lo em todas as coisas. A que conversão, a que mudança de direção está Ele a chamar-te? Bom, muito bem. Com este filmezinho, que é um filmezinho, como disse, foi feito para o ano inaciano, temos ali um bocadinho aquilo que são os aspectos mais marcantes da vida de Santo Inácio e que levaram a que podemos dizer que é a partir desta experiência de conversão que vai nascer aquilo que hoje nós designamos por espiritualidade inaciana. É interessante, eu trouxe aqui alguns livros e ver que isto aqui são as obras completas de Santo Inácio. Este calhamaçozinho, mas uma boa parte destas obras completas são as cerca de 3.000 cartas que ele escreveu. E, só para terem noção, as obras completas iniciam com a autobiografia. Como já expliquei, ele com muita relutância vai ditá-la ao padre Luís Gonçalves da Câmara, e que é uma autobiografia curiosa porque começa precisamente quando Inácio se converte e, portanto, não conta nada da sua juventude, nada dessas coisas. Começa, aliás, é engraçado só aqui ver o início. Diz assim, está em espanhol, mas eu vou traduzir. Até aos 26 anos da sua idade, foi homem dado às vaidades do mundo e principalmente se deleitava no exercício das armas com um grande e vão desejo de ganhar honra. E assim, estando em uma fortaleza que os franceses combatiam e sendo todo de parecer que se dessem por ver claras que não se podiam defender, deu tantas razões ao alcaide que todavia o persuadiu a defender-se. Portanto, ele fez-se um bocadinho às balas, não é? E, portanto, também é ferido precisamente por este ato. Bom, então, se calhar é importante só olhar um bocadinho para a vida de Santo Inácio e ver os passos principais. Bom, nasce em 1491, no País Basco, nesta Torre de Loyola, que vocês terão a oportunidade de visitar. Loyola, podemos dizer que, depois vou mostrar no fim quais são os lugares mais importantes inacianos. E, bom, claro que é importante perceber que nasce neste castelo, ele vai depois entrar ao serviço de uma família nobre e vai deixar, bastante novo, com 15, 16 anos, vai deixar Loyola. E depois o seu percurso vai ser um percurso ligado às armas, que vai levar a que, de facto, em 1521, estivesse ao serviço dos reis de Espanha e fosse ferido nesta batalha contra os franceses,
e vai ser levado em Padiola para o Solar de Loyola, onde o pai já morreu, ele era um dos filhos mais novos, o pai já morreu e a mãe também, e a casa tinha ficado para o irmão mais velho, e portanto ali vivia o irmão mais velho e a cunhada. E vão ser o irmão e a cunhada que o recebem e que tratam dele, não é? Ele foi sujeito a várias operações para poder ficar com os ossos no sítio, depois de ter apanhado com a bombarda, ao que parece, como era bastante vaidoso e não queria ficar coxo, sujeitou-se a mais operações do que seria suposto, não é? Bom, e o que é certo é que toda a sua vida coxeava, isso também se sabe. Bom, e há um momento em que ele está tão mal que recebe os últimos sacramentos e 2 dias depois começa miraculosamente a recuperar na véspera da festa de São Pedro. Bom, e então vai começar um período longo de convalescença que vai de agosto até dezembro de 1521 e em que ele vai pedir à cunhada que lhe traga livros para ler. Os rapazes daquela época liam os livros de cavalaria, mas a cunhada diz que ali em casa que não há livros de cavalaria. E vai-lhe trazer a Vita Christi do Ludolfo Saxónia e as Vidas dos Santos, os Los Sanctorum. Bom, e aqui vai começar um processo em que ele, confrontado com essas leituras, começa, por assim dizer, a canalizar os grandes desejos que tinha de fazer grandes feitos para a imitação dos santos. E começa a perguntar se São Francisco foi capaz de fazer isto, porque não eu? Se São Domingos foi capaz de fazer isto, porque não eu? Bom, e podemos dizer que é na convalescença que ele vai começar, ele depois conta isso na autobiografia, a perceber que havia sentimentos que ele tinha que lhe davam imenso entusiasmo, mas depois o deixavam vazio, e particularmente esses sentimentos que tinha, esses desejos que tinha, eram desejos ou de grandes feitos militares, ou também de conquistas amorosas. Aliás, ele refere, isto aparece ali assim assinado no filme, ele refere que lhe vinha à cabeça uma certa dama, que ele diz, não era duquesa nem condessa, mas algo muito mais alto do que isto. Isto levou a que se conjeturasse muito sobre quem era a dama dos sonhos de Santo Inácio. Há um conto da Agostina Bessa Luís sobre isso, que depois foi publicado, ela foi a Loyola investigar tudo aquilo que pudesse encontrar a respeito disso. Bom, e não se chega à conclusão de quem era a dama dos sonhos de Santo Inácio, muito embora depois o jesuíta Pedro Miguel Amete tenha colocado como a dama dos sonhos de Santo Inácio a nossa rainha Dona Catarina, que era neta, filha dos Reis Católicos, não, sim, filha dos Reis Católicos, e que pronto, que sabemos depois que teve muito contacto com os jesuítas e vai ser em Portugal também quem protege muito a Companhia de Jesus. Isto vai levar então a que o Pedro Miguel Amete tenha escrito este livro, que é uma biografia um pouco romanceada, chamada O Cavaleiro das Duas Bandeiras, em que coloca como narradora da vida de Inácio a própria Dona Catarina. Mas, obviamente, que isto é uma ficção, embora é um romance, vamos lá ver, é uma ficção toda ela fundamentada naquilo que se sabe sobre Santo Inácio. Enfim, claro que o que é ficcional são os diálogos, essas coisas, não é? E depois é engraçado que o Pedro Miguel Amete, que tinha escrito esta biografia, começou a ficar um bocado insatisfeito por ter feito uma coisa tão ligeira, tão leve, não é? E então vai escrever uma segunda. Esta foi publicada há pouco tempo pelo Iratira-Laó e talvez seja aquela que eu recomendo para quem queira ler uma biografia de Santo Inácio, que chama-se Para Alcançar Amor, Inácio de Loyola e os Primeiros Jesuítas, conta a história dos primeiros jesuítas. E, portanto, estas são assim 2 biografias que eu recomendaria como leitura se quiserem aprofundar o tema. Há uma biografia mais histórica que eu posso até mandar por PDF, que eu tenho o PDF, que é o chamado Inácio Só e a Pé. Portanto, são assim as mais recentes. Há muitas coisas mais antigas, não é? Santo Inácio foi alvo de muita literatura. Depois, para quem queira ir então mesmo às fontes, isto é a autobiografia, publicada em Portugal também pelo AO, é um livrinho simples. Agora, obviamente que é um escrito do século XVI, e como escrito do século XVI, é escrito numa linguagem que não é aquela que nós estamos habituados, e portanto
torna-se mais, enfim, exigente a leitura. Enfim, não é que seja impossível de ler, embora esta, por exemplo, não tem notas. Por acaso tem, estou a mentir, tem notas, tem. Pois, as notas ajudam bastante, porque, obviamente, há coisas que depois só com as notas é que nós percebemos o que é que ele queria, de facto, dizer. E, mesmo assim, continua a haver alguns pontos um pouco obscuros sobre a própria autobiografia. Inclusivamente, uma coisa que se disse, que teria havido um primeiro capítulo que os jesuítas depois não quiseram que fosse publicado, onde ele contaria então o que é que foram estas honras e vaidades do mundo que teve antes da sua conversão. Bom, portanto, as biografias está, depois tenho ali mais 2 livros, mas este... Bom, este é para quem, este é uma boa síntese, é do Padre O'Malley, que é um jesuíta americano que morreu por acaso ano passado, e é um livro sobre os jesuítas, mas os primeiros capítulos são sobre a vida de Santo Inácio, de uma forma bastante simples, e é um daqueles que eu recomendo mesmo, primeiro porque não é um livro muito denso, lê-se bem e toca os temas todos ligados a estes anos todos da companhia. E depois no Museu de São Roque vende-se este, ver novas todas as coisas. Isto é o catálogo de uma exposição que se organizou para celebrar os centenários, e o primeiro texto que é da minha autoria é um texto em que eu procuro fundamentar uma coisa importante. Vocês viram aqui uma espécie de uma banda desenhada sobre Santo Inácio. O que é certo é que Santo Inácio, desde 1599 pelo menos, foi alvo de muitas, entre aspas, bandas desenhadas. Ou seja, os ciclos pictóricos da vida de Santo Inácio, que existem, o mais antigo é o de Évora, parece que pode ser provavelmente um dos mais antigos do mundo, e que foi pintado antes de estar autorizado a que se pintasse Santo Inácio, porque o processo de beatificação ainda não tinha sequer sido introduzido, e tanto que os jesuítas mandaram pintar aquele ciclo. Se forem a Évora, a Igreja do Espírito Santo, ele foi agora restaurado há pouco tempo, e é muito interessante. E então, ao que parece, os jesuítas foram proibidos de mostrar o ciclo, porque ainda não tinham instaurado o processo. Então parece que tinham a sacristia fechada, só mostravam assim a certas pessoas de confiança, e depois, aí por 1608, 9, quando o processo é instaurado, então aí começa-se a pintar ciclos da vida de Santo Inácio. Em Portugal há vários. Se forem à Igreja de São Roque, tem na própria igreja o ciclo pintado por Domingos da Cunha ou Cabrinha, e na sacristia, para além do ciclo da vida de São Francisco Xavier, que é o mais famoso, o André Reynoso, tem em cima o ciclo que pertencia ao noviciado da Cotovia. O noviciado da Cotovia era aqui, na Escola Politécnica, não é? O edifício que foi noviciado dos jesuítas, e tinha também um ciclo. Como essa igreja foi toda desmantelada, levaram esse ciclo pictórico para São Roque. Bom, mas isto para dizer então, agora perdi-me um bocado, e pronto, aqui este livro é uma publicação do Museu de São Roque com um conjunto de textos sobre Santo Inácio, mas aqui também já abordado a partir de outras temáticas. A temática iconográfica, como é que se construiu a iconografia de Santo Inácio, e depois também todas as temáticas que dizem respeito à política que conduziu à canonização, também é uma coisa bastante interessante. Depois, aos festejos que foram de tal maneira espampanantes, os festejos das canonizações, que os romanos já faziam troça, porque demorou tanto tempo, aqueles festejos dos 5 santos, não é? Que diziam, estavam um bocado aborrecidos do Papa ter canonizado conjuntamente quatro santos que eram espanhóis e um santo que era italiano, que era o São Filipe Neri, e que era um santo que tinha muita devoção em Roma, e o Papa demorou muito tempo a canonizá-lo. E então, por essa razão, ficou o famoso dito que os romanos diziam assim, num tom um bocadinho depreciativo, que o Papa tinha canonizado 4 espanhóis e um santo. Portanto, os outros espanhóis eram Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de São Francisco Xavier e Santo Isidro de Sevilha, de Madrid. Pronto, mas isto, portanto, toda esta história está contada aqui neste livro que se pode arranjar no Museu de São Roque, se tiverem interesse nisso. Bom, feita a minha publicidade, continuando aqui um pouco. Então, podemos dizer que começa aqui, pronto, as leituras, a Vita Christi, depois, nós podemos dizer que Inácio situa-se entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, porque
este primeiro Inácio que nós temos é perfeitamente um cruzado, é um cavaleiro medieval, que quer ir a Jerusalém, quer ir aos lugares sagrados. É importante perceber que a ida de Santo Inácio aos lugares sagrados vai ser muito marcante. Ele faz tudo o que pode para ir a Jerusalém, consegue, como se vê ali no filme, está lá por pouco tempo, mas percebe-se que a ida de Santo Inácio, o sonho de ir a Jerusalém, nasce do desejo de conhecer os lugares onde se desenrola toda a vida de Jesus. E isso vai ter uma importância muito grande nos exercícios espirituais, porque os exercícios espirituais, na prática, podemos dizer que são muito centrados na contemplação dos episódios da vida de Cristo, não é? Ele dá uma espécie de guião de todas as passagens bíblicas que devem ser seguidas para se fazer o percurso dos exercícios. Bom, então o que é que nós vamos ter? Que ele, em fins de fevereiro de 22, deixa Loyola, dirige-se a Montserrat e começa todo um percurso de despojamento, só e a pé. Fazer grandes coisas por Deus, ainda não sabe quais. Depois, em Montserrat, vai-se confessar, está cheio de escrúpulos. Dizem que a confissão durou 3 dias. Este confessor, que é o Frei João Chanones, acabou por morrer no convento, imaginem, no Mosteiro de Tibães, lá em cima, perto de Braga, não é? E está lá o retrato dele e diz que ouviu em confissão Santo Inácio de Loyola, portanto ficou na memória pelo homem que ouviu Santo Inácio em confissão. Bom, e isso vai ser um problema muito sério no início da vida de Santo Inácio, é que ele padecia, de facto, de uma doença de escrúpulos. E, portanto, chegou ao ponto de estar quase ao pé do suicídio, porque os escrúpulos assaltavam. E vai ser também importante que ele, nos exercícios, vai dar regras muito concretas para libertar as pessoas dos escrúpulos. Isso porque ele próprio tinha passado por essa experiência. Bom, na vigília da Anunciação, passa a noite em oração e então, ali em Montserrat, vai fazer voto de castidade, vai fazer a velada de armas, deixar a espada aos pés de Nossa Senhora e vai se despojar totalmente. Portanto, vai largar as roupas de cavaleiro, dá-las a um pobre homem e vai vestir um humilde traje de peregrino. E a partir daqui, ele de Montserrat quer evitar as estradas principais porque não quer ser reconhecido. Tem receio que percebam quem ele é filho dos senhores de Loyola, e então vai seguir uns caminhos assim mais secundários. E o que é certo é que vai acabar por ir parar a uma terrazinha pequena chamada Manresa. E ali vai ter, nas margens do rio Cardoner, umas famosas revelações, uma experiência mística, e podemos dizer que, se bem que ele já antes levava consigo um caderno de apontamentos, onde ia apontando aquilo que lhe ia acontecer, vai ser no tempo de Manresa, nesta pequena cidade, que ele vai viver como penitente de esmolas, vai passar um período longo metido numa gruta, assaltado por tentações e escrúpulos, vai ter a grande iluminação junto do rio Cardoner e vai ser sob esta luz, podemos dizer, que ele começa a escrever os exercícios espirituais. E, portanto, podemos considerar que existe um primeiro período, que é este período da conversão, existe um período de despojamento e depois vai ter ali em Manresa, por assim dizer, o local da grande experiência mística de Inácio. Bom, a partir daqui, o sonho é ir a Jerusalém, dirige-se a Barcelona, procura arranjar maneira, pedindo esmola, não é? Senta-se lá às portas de Santa Maria del Mar a pedir esmola para ter dinheiro para poder... o problema não era o dinheiro, era levar o que eles chamavam o biscoito, que era um alimento que se conservava, não é? Um alimento, não sei se era tipo pão, não é? Que se conservava durante a viagem e, portanto, ele tinha que ter dinheiro para isso. E então, vai conseguir então embarcar para Jerusalém. Bom, primeiro, aliás, dirige-se a Barcelona, em março embarca para Gaeta, dirige-se a pé a Roma, pede licença ao Papa para ir a Jerusalém, consegue essa licença e dali parte para Veneza e de Veneza é que então vai para a Terra Santa. Depois de muitos meses no mar e uma semana à espera no Porto de Jope para desembarcar, Inácio entra finalmente na cidade de Jerusalém, em setembro de 23, como peregrino. Visita os lugares santos, mas é impedido pelos turcos de continuar em Jerusalém. Começa a ser visto como suspeito, aquela cena que aparece dele a ser preso e que se identifica com Cristo quando o levam preso,
passa-se porque ele estava ali de uma forma, podemos dizer que resistente a não querer sair de Jerusalém. Portanto, na prática, não vai estar muito mais do que um mês em Jerusalém, mas, como eu dizia, vai ser muito importante essa experiência na medida em que é aquela que depois vai marcar nos exercícios espirituais aquilo que depois Santa Teresa, agora fazendo aqui uma ponte, vocês vão à Ávila também, não é? Santa Teresa dizia que Santo Inácio tinha colocado o Evangelho em linha de combate. Ou seja, Santo Inácio pega, os exercícios espirituais estão cheios de exemplos tirados da vida militar, que é uma coisa muito curiosa. Aliás, às vezes a linguagem é assim muito, enfim, é o senhor que convida para uma batalha, é o castelo, é as bandeiras, o cavaleiro das duas bandeiras, a bandeira de Cristo e a bandeira do inimigo. Toda essa linguagem está muito presente nos exercícios, porque lá está, Inácio faz uma transposição da sua antiga experiência de cavaleiro e de militar para depois toda esta experiência de descoberta de Deus. Bom, então ele é obrigado a regressar e vai regressar a Jaffa e depois dali para Barcelona, e aqui vai começar uma nova etapa. E é interessante perceber isto, não é? Porque, de facto, nós estamos diante de um homem que é um verdadeiro peregrino da vontade de Deus, não é? E quando percebe que o caminho não é por ali, vai perceber então que é por outro lado. Podemos dizer que ele começa a perceber então uma coisa, ele quer servir, mas a primeira coisa que é importante é perceber que para servir a Igreja ele tem que estudar. Ele vai submeter-se a uma coisa, apesar dos 33 anos e da falta de instrução, vai começar a estudar os rudimentos de gramática latina em Barcelona, no Estudo General. E, portanto, senta-se com as crianças da escola. Aliás, há umas imagens muito curiosas. Chamava-lhe o Homem do Saco, porque ele andava vestido de uma forma, enfim, andrajosa. E então vai ter um primeiro período em que está em Barcelona, depois dali vai para Alcalá, onde vai estudar artes e filosofia. E a questão, Inácio vai começar a ter alguns problemas com a Inquisição, porque começa a propor os exercícios espirituais às pessoas. Ele já tinha aquele guiãozinho, ele achava que, de facto, orientar pessoas através dos exercícios era algo que ajudava as pessoas a encontrar a vontade de Deus, e vamos começar a ter Inácio a ficar sob o olhar da Inquisição, a suspeita da Inquisição. Isto porque o modo de vida era uma época em que em Espanha existiam várias, enfim, heresias condenadas pela Igreja, particularmente os famosos alumbrados, não é? E, portanto, há aqui toda esta suspeita de que Inácio possa, de facto, estar ligado a um desses grupos. E vamos tê-lo, inclusivamente, preso em Alcalá, depois novamente em Salamanca, é preso no convento dominicano de Santo Estevão, acusado de ter aconselhado 2 mulheres nobres a fazer uma peregrinação a pé a Santiago. Interrogado sobre a sua doutrina, é absolvido, mas proibido de ensinar a diferença entre pecado mortal e venial por não ter estudos para o fazer. E, portanto, nós vamos ter este percurso. E podemos dizer que, maltratado em Espanha, ele sendo, enfim, basco, em Barcelona, em Alcalá e em Salamanca, Inácio vai decidir, então, em 1528, partir para Paris. Em Paris, ele vai começar por frequentar um colégio bastante ortodoxo, que era o Colégio de Montaigu, no Quartier Latin, mas depois, logo no ano seguinte, vai ser admitido como pensionista num colégio muito mais progressista, podemos dizer assim, progressista não é, se calhar não é o termo indicado para a época, que era o Colégio Santa Bárbara. O que era o Colégio Santa Bárbara? O Colégio Santa Bárbara é um colégio dirigido pelo português Diogo de Gouveia, era o principal deste colégio. E é um colégio que vai receber alguns estudantes portugueses que iam com uma bolsa de Dom João III. Dom João III enviou vários jovens da burguesia e da nobreza para Paris, para este Colégio Santa Bárbara. Entre esses companheiros, entre esses estudantes, estava um português chamado Simão Rodrigues, que está sepultado aqui na Igreja de São Roque, e que pertence ao grupo dos 10 primeiros jesuítas. Portanto, em 32 conhece Simão Rodrigues,
Em 33 completa o curso de Filosofia, começa a estudar Teologia, dá exercícios espirituais a Pedro Fabro, que é outro companheiro, depois a primavera a Diogo Laínez, Afonso Salmerón, Nicolau Bobadilha, e portanto vamos começar a ter aqui um grupo, e por fim Francisco Xavier. Vamos começar a ter aqui um grupo de 6 estudantes universitários que em 1534 decidem fazer os seus primeiros votos numa missa celebrada na Capela de Montmartre, e é curioso que votos são esses. 2 são os votos típicos da vida religiosa, pobreza e castidade. O terceiro era um voto de irem em peregrinação à Terra Santa. Portanto, ainda continuava o velho sonho de irem à Terra Santa. E é muito interessante ver aqui esta transição que se dá entre um homem ainda com esta mentalidade, podemos considerar que de final da Idade Média, e este desejo grande de aderir à Reforma Católica e de começar a servir a Igreja. E então, podemos dizer que este voto é um voto muito curioso, porque é um voto um bocado condicionado. Diz, irem em peregrinação à Terra Santa, mas se por qualquer motivo essa peregrinação não se pudesse realizar no prazo de um ano, poriam nas mãos do Papa o seu destino. E foi isso que aconteceu. Eles, de facto, continuam a sua vida, continuam os seus estudos, e quando se completa esse ano e percebem que não há condições de irem à Terra Santa, então partem para Roma e colocam-se sob por assim dizer, a disposição do Papa. O Papa que os recebe é o Papa Paulo III. Isto também tem alguma importância para explicar uma coisa sobre a Companhia de Jesus. Os jesuítas têm, ainda hoje, não é? Para além dos 3 votos de pobreza, castidade e obediência que qualquer religioso fazemos também um 4º voto, o voto de obediência ao Papa para a missão. Esse voto caracteriza a Companhia de Jesus na medida em que a Companhia de Jesus tem que aceitar qualquer missão que o Papa a queira incumbir. Não significa que o Papa possa mandar-nos jesuíta A, B ou C, mas pode pedir à Companhia, por exemplo, que quer que os jesuítas vão trabalhar para a Turquia, ou vão trabalhar para a China, ou vão trabalhar para outro sítio qualquer, porque estão à disposição do Papa. Portanto, esse é um voto importante. Bom, e o que é que nós vamos passar a ter? Só para não abreviar um pouco, Roma, então vai ser, podemos dizer que é a última grande etapa de Inácio. Há todo um processo que leva à aprovação da Companhia. A Companhia acaba por ser aprovada em 1540, no dia 27 de setembro, portanto, como ordem religiosa, com algumas características próprias. Primeiro, não tinham hábito, ou seja, nas Constituições diz que os jesuítas devem se vestir como os clérigos honestos da sua região. Portanto, isto deu aso a que pudessem os clérigos honestos da sua região. E da mesma forma, também, outra característica própria da Companhia que lhes trouxe alguns dissabores é não há obrigatoriedade de se reunirem para rezar em coro, não é? O coro, como sabemos, é uma característica da vida religiosa, não é? Quase todos os religiosos têm que se reunir pelo menos 2 vezes por dia para rezarem as laudes e as vésperas. Os jesuítas não têm essa obrigação em coro, têm a obrigação sim de rezar em privado, não é? As laudes e as vésperas e as outras horas, mas, e portanto, porquê? Porque Santo Inácio queria que os padres tivessem, por assim dizer, capacidade de mobilidade, e o coro ia ser um impedimento a isso. Em todo o caso, a coisa não foi pacífica. Num primeiro momento, foi aprovado isso pelo Papa Paulo III. Entretanto, é eleito Papa, o Papa Paulo IV. O Papa Paulo IV diz a autobiografia, quando foram dizer a Santo Inácio, que tinha sido eleito o Papa Carafa, que era o nome do cardeal, diz que sentiu que lhe tremeram os ossos. Bom, e há até uma história, assim, só para amenizar, muito engraçada que se conta, entre o Papa Paulo III e o Papa Paulo IV, houve um Papa que só governou a Igreja por um mês, que era o Papa Marcelo. E então, conta-se que os jesuítas tinham um bocado de má vontade com o Papa Paulo IV, porque ele obrigou-os novamente a terem coro e interferiu em algumas coisas da Companhia. E então, que às vezes à mesa começavam a murmurar, não é, contra o Papa Paulo IV.
E que Santo Inácio, para desconversar, para não deixar que murmurassem contra o Papa, dizia, bom, falemos do Papa Marcelo, porque era o Papa do qual não se podia dizer nada, nem bem nem mal, tinha só sido Papa durante o mês. E isto é uma coisa que ainda hoje, dentro da companhia, às vezes, de brincadeira, nós usamos essa expressão, quando se está assim, a descambar numa conversa, já estão ali a entrar na maldicência. Bom, falemos do Papa Marcelo, ou seja, desconversemos, mudemos de assunto. Bom, nós podemos dizer que a partir de 1540, e isto é importante, porque Inácio, a partir de 1540, fica em Roma. A Companhia de Jesus cresceu de um modo extraordinário em apenas 16 anos. Portanto, Inácio morre em 1556. Quando a Companhia de Jesus nasceu, quando foi aprovada, eram 10 membros, e quando Inácio morreu, eram 1000. Portanto, foi um crescimento enorme. Perguntam-me vocês, mérito de Santo Inácio? Eu diria que mérito, acima de tudo, de uma outra coisa, que se liga a ele e não, que é das cartas de São Francisco Xavier. O São Francisco Xavier parte logo para o Oriente, portanto, acontece aqui uma coisa muito curiosa, que é o primeiro rei que acolhe os jesuítas ainda não estavam aprovados, foi o nosso Dom João III. Porquê? A história é assim, informado pelo Dr. Diogo de Gouveia, que era o reitor do Colégio Santa Bárbara, de que se estava a formar nesta universidade um grupo de clérigos letrados capazes de converter toda a Índia. Esta é a expressão da carta. E então ele põe em ação o seu embaixador Dom Pedro Mascarenhas, que aparece sempre nos quadros, representado ali a fazer de mediador, para procurar Santo Inácio e os companheiros. E diz o primeiro biógrafo, Ribadeneira, que perguntaram que o Dom João III pedia que Santo Inácio enviava para Portugal 6 jesuítas. E que Santo Inácio terá respondido, mas se Sua Majestade de 10 me leva 6, quantos é que me ficam para o resto do mundo? E então vai enviar 2, que é Simão Rodrigues e Xavier. São os primeiros jesuítas a chegar a Portugal. Chegam a Portugal, ainda a companhia não estava aprovada, é curioso isto, e portanto, e Dom João III vai-lhes dar logo, passados 2 anos, uma casa própria, que era o coleginho que fica aqui na Moraria, hoje a Igreja de Socorro. Foi a primeiríssima casa que os jesuítas tiveram como própria em todo o mundo, porque a casa de Roma era uma casa alugada, onde é hoje o Jesus, era uma casa alugada. Esta não, foi dada como própria. Bom, e podemos dizer que é muito curioso ver que Inácio tem esta vida de andarilho até 1540, até a aprovação da Ordem, e a partir daí ele fica em Roma, e a partir de Roma vai começar, enfim, a organizar toda esta ordem nascente, que é a Companhia de Jesus. E é muito interessante isto, porque isto também se liga muito com alguns aspectos da espiritualidade inaciana e da espiritualidade também da Companhia, que é a disponibilidade. A disponibilidade para a missão é uma coisa própria da nossa espiritualidade, mas tanto é pedido que sejamos disponíveis para fazer as malas e partir amanhã, como para ficar. E temos em 2 exemplos que são completamente contrários. Xavier, que percorreu uma região tão longa, não é? Até morrer exausto às portas da China. E temos Inácio, que a partir de 1540, a sua casa é a casa de Santa Maria da Estrada, em Roma, onde mais tarde depois nasceu a Igreja e a Casa Professa do Jesus. Bom, e portanto, estas obras completas têm autobiografia. Assim, as coisas principais são a autobiografia, são depois as constituições da Companhia de Jesus, que obviamente são fundamentais, porque no fundo é a estrutura da ordem, é a regra, não é? Como nas ordens antigas, chamava-se a regra. Sendo que, digo aqui só uma coisa que me parece interessante dizer sobre as Constituições. As Constituições têm uma coisa muito interessante e que, se calhar, se liga àquilo que provavelmente é o maior, o aspecto mais original da espiritualidade inaciana, que é o discernimento. O discernimento não foi inventado pelos jesuítas, não é? Nós encontramos na Escritura muitas passagens em que se fala do discernimento, mas não deixa de ser interessante que Inácio, em alguns aspectos das Constituições, faz uma determinada determinação sobre um determinado assunto, faça-se deste modo ou daquele, mas depois salvaguarda. Mas tudo isto se verá conforme pessoas, tempos e lugares. Ou seja,
deixa sempre em aberto que qualquer determinação deve ser sempre, por assim dizer, submetida ao discernimento consoante as pessoas, os tempos e os lugares. Este é um aspecto que eu considero bastante interessante nas Constituições e num modo de pensar muito voltado para deixar em aberto a possibilidade daquilo que está ali a ser dito não ser válido em determinados tempos, com determinadas pessoas e em determinados lugares. Não é? Podemos dizer que isto está na origem daquilo que depois, também podemos dizer que fez um pouco a glória da Companhia de Jesus, que é a chamada aculturação, em que nós vamos encontrar os jesuítas a vestirem-se de mandarins na China e a vestirem-se e a assumirem os costumes dos nativos ou os costumes dos povos para onde foram enviados. Eu vou ter este ano, por acaso, uma grande sorte de ir fazer agora em agosto a peregrinação das reduções do Paraguai, que são aquelas missões que os jesuítas fundaram no século XVII e XVIII, no Argentina, Paraguai e Brasil, e onde podemos considerar que ali existe claramente todo este grande esforço que há de aculturação. E que também trouxe muitos dissabores à Companhia, não é? Porque a Companhia teve bastantes problemas, particularmente no Oriente, por causa das questões dos ritos e de admitirem a possibilidade da integração de ritos nativos, autóctones, na liturgia, e que levou depois a alguns conflitos com a ortodoxia da Igreja e com a Cúria Romana. Bom, mas então, dizia que este livro tem autobiografia, tem um diário espiritual, tem as Constituições, tem os exercícios espirituais e depois tem uma coisa que corresponde precisamente a este período, que são as quase 3.000 cartas que Inácio escreve. A Companhia de Jesus caracteriza-se por ser muito cuidadosa em registar tudo. Ainda hoje são muito consultadas para estudar determinados aspectos da vida cultural de várias regiões do globo, as famosas cartas ânuas, que eram relatórios que os jesuítas faziam de 3 em 3 anos sobre toda a realidade em que estavam integrados, não é? Em diferentes pontos do globo. E, portanto, Santo Inácio começa então com esta coisa tão forte das cartas. Não é? As cartas são bastante importantes, até para se perceber depois como é que ele vai conseguir, à distância, começar a organizar o governo de uma ordem dispersa por todo o mundo e com um número cada vez maior de membros. Bom, então, já estou nos limites, não estou? Eu vou só dizer aqui 2 coisinhas sobre os exercícios espirituais. Para quem nunca fez exercícios, acho que é importante perceber que os exercícios propõem um percurso. Esse percurso é um percurso que inicia com uma abertura que diz assim, de uma maneira muito simples, diz assim: o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus Nosso Senhor e, mediante isso, salvar a sua alma. E as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para o ajudar a alcançar o fim para que foi criado. E depois vai desenvolvendo por aí fora, mas podemos dizer que a porta de entrada nos exercícios, o ponto de partida, não é Deus, é o homem. Ou seja, é o homem orientado para Deus, não é? Isto é uma coisa também muito própria do Renascimento, podemos dizer. Provavelmente os exercícios que na Idade Média começariam com todo um prólogo em que o ponto de partida era Deus, não é? E aqui nos exercícios espirituais é o homem. É a partir do homem e da experiência humana de Deus que também se desenvolvem os exercícios. Os exercícios foram pensados para ser uma experiência que se faz ao longo de um mês. E, portanto, tem 4 etapas, as chamadas 4 semanas. E podemos dizer que existe aqui, em cada semana, objetivos muito concretos. A primeira semana dos exercícios é uma semana muito centrada num caminho de purificação. Portanto, é uma semana mais purgativa. Aquilo que se propõe é uma meditação sobre o pecado e a misericórdia de Deus. Inácio propõe uma série de meditações em que, antes de mais, o exercitante deve procurar purificar tudo aquilo que, na sua vida, de alguma forma, precisa disso. E não deixa de ser interessante só ver uma coisa que parece que tem muito a ver com isto, que é o modo como o próprio Inácio define os exercícios espirituais.
Por exercícios espirituais entende-se todo o modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal e mentalmente e outras operações espirituais, segundo o que adiante se dirá. E depois faz um paralelismo muito engraçado, diz assim: porque assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma maneira, todo o modo de preparar e dispor a alma para tirar as afeições desordenadas e depois procurar e encontrar a vontade de Deus na disposição da sua vida, para a saúde da alma, se chamam exercícios espirituais. Portanto, ele faz aqui uma comparação com o exercício físico, e eu diria que, às vezes dou esta imagem quando oriento exercícios, que os exercícios são assim como uma espécie de um grande ginásio, onde nós temos diversas máquinas, e cada uma das máquinas procura, por assim dizer, trabalhar algum músculo. E não deixa de ser interessante olhar para os exercícios e ver que as meditações que são propostas são dirigidas a certos aspectos: trabalhar a minha inteligência, trabalhar a minha vontade, trabalhar a minha liberdade, trabalhar a minha memória, aquilo que depois na famosa oração de Santo Inácio fica muito, a famosa Tomai, Senhor, e recebei, não é? Fica muito claro a entrega de memória, entendimento, vontade. Bom, e portanto, primeira etapa, purgativa, purificativa, se assim quisermos chamar. Segunda etapa, e a primeira etapa, de alguma forma, procura-se levar o exercitante à pergunta: que fiz, que faço e que farei por Cristo. E, portanto, depois de meditar na sua realidade de pecado, na sua realidade limitada, depois também de se abrir à misericórdia divina, então entrar numa dinâmica onde a pessoa de Cristo seja o centro. E por isso a segunda etapa dos exercícios podemos dizer que é uma etapa iluminativa, onde se procura que, através dos mistérios da vida de Cristo, o exercitante vá, por assim dizer, fazer um percurso de identificação, em que pede insistentemente a graça de se afeiçoar aos critérios de Cristo e de um conhecimento interno para mais o amar e seguir. E, portanto, a ideia de que, confrontado com Cristo, o exercitante vai, por assim dizer, vai se afeiçoando à pessoa de Cristo e vai deixando que os seus critérios e que o conhecimento mais profundo de Cristo o coloquem nesse seguimento. E depois com diversas etapas, que não daria agora aqui para estar a explicar todas, mas podemos dizer que são etapas voltadas, a terceira semana, muito voltadas então para isto, não é? Trabalhar a minha inteligência cristã, trabalhar a minha vontade cristã, a minha liberdade cristã. Portanto, as meditações vão sendo, por assim dizer, dirigidas a todos estes aspectos. E depois dando também algumas regras interessantes para quem quer tomar decisões. Aquilo que ele chama regras para se fazer uma boa e sã eleição. Então dá alguns critérios. O que é que eu faria nesta circunstância, naquela? Bom, por último, a última etapa dos exercícios, que são as 2 últimas semanas, são centradas na paixão e morte, paixão, morte e ressurreição. E, portanto, vamos ter uma terceira via, a primeira via, como eu disse, mais purificativa, a segunda mais iluminativa, e uma terceira via unitiva, unir-se à dor e à paixão de Cristo, para depois se unir à alegria da glória e da ressurreição. Portanto, podemos dizer que são nestas 3 etapas que se centram os exercícios espirituais, com as muitas meditações que são propostas ao exercitante, para que depois chegue a uma visão, podemos dizer, de contemplativo na ação, de encontrar a presença de Deus em todas as coisas. Que é a última meditação dos exercícios, chamada contemplação para alcançar amor. E que é uma meditação mais afetiva, que é um retomar das ideias do princípio e fundamento, do início, mas que é, por assim dizer, a oportunidade que o exercitante tem de passar a ver a sua vida, a criação, a presença de Deus, o mundo em que vive, com um olhar transfigurado pela experiência que fez de seguir Cristo. E, portanto, podemos dizer que, de uma forma assim muito sintética, os exercícios procuram levar o exercitante a fazer este percurso. Por último, vou só fazer aqui uma coisa muito rápida, é um aperitivo só, que é mostrar algumas imagens de Loyola, dado que vão lá. Pronto, e os lugares inacianos em Loyola são, basicamente, podemos dizer que Loyola é marcante na vida de Inácio, na medida em que temos 3 períodos da presença de Inácio. Primeiro, a sua infância, do qual se sabe pouco, não é? Mais até pela documentação, por coisas
que depois nos processos de beatificação foram testemunhos recolhidos. Depois vamos ter uma segunda etapa, que é a etapa da conversão, talvez a mais importante, e que vai ser todo este período em que ele é trazido para a casa de Loyola e onde vai estar, como expliquei, em convalescença. E depois vamos ter um curto período em que Inácio, já depois de todo o percurso que fez, é aconselhado pelos médicos a vir convalescer, porque estava doente, à sua terra natal. Havia essa convicção que os ares pátrios ajudavam a pessoa a recuperar. E então ele vem à sua terra natal, só que não aceita ficar na casa de Loyola. E então hospeda-se como um mendigo, como um peregrino, no Hospital da Madalena. Chama-se assim. E é muito engraçado. Portanto, a gente em Loyola pode ir à casa de Loyola, não é? Que é a casa onde nasceu e a casa onde depois também se dá a conversão, e depois pode ir também visitar o Hospital da Madalena, que é um edifício muito simples, muito singelo, mas que está impecavelmente conservado, que é o local onde ele então esteve quando voltou. Bom, então, só assim para ficarem com um aperitivo de imagens. A Casa Solar de Loyola tem uma coisa que é um bocadinho estranha. Isto é a Casa Solar de Loyola, só que ela está metida dentro de um complexo que os jesuítas fizeram e, por isso, perde-se um bocadinho a perspectiva. Vamos ver, é isto. Só que ela está dentro de um complexo, que é o complexo onde está depois a Basílica. Isto é o que seria a Casa de Loyola, não era uma torre. Aqui outra imagem. Eu sei que são fotografias que eu fiz quando lá estive há pouco tempo. Entrada na casa, as armas da família Loyola. Aqui cá está esta estátua que tem à entrada, que representa Inácio a ser trazido em convalescença. E depois a casa é toda ela com mobiliário da época, que é bastante interessante visitar, vou assim passar só rapidamente para ficarem com uma noção. No ano 91 foi toda requalificada e hoje diria que é bastante interessante visitar porque ajuda-nos a entrar também no espírito da época. Tem o local onde se pensa que nasceu, o que seria o quarto da mãe, provavelmente, e depois tem o chamado a Capela da Conversão. Eu julgo que vocês vão ter lá o privilégio de ter um momento também nesse sítio, não é? Pronto, isto aqui, para terem uma noção, portanto, isto é a casa de Loyola. Tem peças bonitas, quase todas contando a vida de Inácio. Pronto. Isto é engraçado, que é os livros que ele leu, não é? Claro que são reproduções, mas seja como for, evoca tudo isso. E todo o ambiente de uma casa senhorial basca daquele período. Em tudo, até as pipas. Esta é a máscara funerária. Santo Inácio nunca se deixou pintar em vida. Não há nenhum retrato feito com modelo vivo. Quando ele morre, os companheiros fizeram-lhe a máscara, não é? Como se fazia na época, que era pôr no rosto a cera e depois com o molde. Essa máscara está em Roma, na nossa cúria, mas existem algumas réplicas e, portanto, reproduz com fidelidade as feições de Santo Inácio. Pronto, assim passando rapidamente, a Santa Casa, mostra aqui um bocadinho do que é. Depois, ao lado, pronto, aqui é que é o quarto da conversão, que é hoje uma capela. Aqui lá está escrito em basco, em cima, não é? Aqui se entregou a Deus Inácio de Loyola. E pronto. Portanto, eu acho que é bastante interessante a visita, está bastante bem explicada e, portanto, acho que com esta introdução vocês não se perderão. Depois, temos a Basílica. A Basílica é uma basílica imponente. Portanto, no fundo, a casa está metida aqui dentro da Basílica, não é? Quase como se fosse uma relíquia. Portanto, a Basílica é esta Basílica. Aqui temos o interior da Basílica, aqui com os jesuítas portugueses, quando lá fomos em peregrinação há 3 anos. Os símbolos da Companhia de Jesus, não é? Depois, há uma coisa interessante, que é uma ermida onde se diz que Santo Inácio ia em criança rezar, que é a ermida de Olates, pode-se lá ir. É bonita, é uma ermida assim muito simples, muito singela, no meio do campo, com esta imagenzinha. E depois, então, finalmente, o tal Hospital da Madalena. Depois ainda há a igreja matriz, não tem assim muito interesse,
mas tem a pia onde Santo Inácio terá sido batizado, mas toda cheia de uma decoração já muito... É esta igreja, a igreja matriz, e tem a pia batismal, assim, com uma decoração muito barroca, toda cheia já de... bom, e portanto... E depois então o tal Hospitalzinho da Madalena, que é assim uma delícia de singelo, fica ao pé da estrada, e que é isto. Fica em cima do rio, é assim um sítio muito, diria que bucólico. Entrada no hospital. Dentro não tem nada de especial, é só o lugar, não é? Pronto, mas é um lugar assim singelo, a vista que tem, bonita, o País Basco é muito bonito, para quem nunca foi. E depois a ermida da Madalena, onde ele, portanto, aqui Inácio ensinava a doutrina cristã às crianças e aqui pregava ao povo a palavra de Deus. É engraçado que os jesuítas fazem um voto específico, o voto de sacristia, que é uns votos que se fazem só na sacristia, que são 5 votos, mas um deles é precisamente comprometer-se sempre em ensinar as crianças e os rudes. Não é? E isto aqui está representado precisamente que era no fundo para que os jesuítas que se dedicavam ao estudo e à alta cultura nunca se esquecessem dos mais simples. Não é? E portanto existe este... E pronto, e com isto me calo. Não se tiverem alguma questão, estou aqui disponível. Estou a ver... Bom, antes disso, muito obrigado, António, por esta bela e profunda introdução a Santo Inácio, à espiritualidade inaciana, à organização da companhia, a presença da companhia em Portugal, anteceder tanta coisa na história. Fico com algumas perguntas. Pergunto esta... A escrita e a prática dos exercícios espirituais, gente, é uma experiência laical. Santo Inácio, nessa altura, não pensaria ainda ser padre, mas, e por isso suscitou ter sempre ao lado dele a Santa Inquisição, não foi? Sim, podemos dizer que a Inquisição acabou quase por obrigá-lo a seguir a via sacerdotal, porque proibindo de dar os exercícios, por ser leigo, não é? E por não ter os estudos suficientes para poder ensinar determinadas distinções. Claro que isto depois levou. Mas também temos que perceber que nessa época, excetuando talvez o São João de Deus, não é? Que foi leigo a vida toda, era muito habitual as pessoas seguirem os homens seguirem uma vida que depois desembocasse no clero, não é? Mas podemos dizer que ele, num primeiro momento, o grande fito dele foi: eu tive uma experiência de Deus e essa experiência de Deus é válida para outros. Isto é talvez o aspecto mais original da vida, da espiritualidade inaciana, é desde logo a preocupação, não é fazer um tratado sobre Deus, não é sequer fazer uma autobiografia, como tantos santos fizeram, sobre, enfim, todo o processo de conversão. O grande fito dele é que a sua experiência não era o que interessava. O que interessava é que aquela experiência pudesse ajudar outros. E a Companhia de Jesus nasce, filha da sua época, dileta filha do Renascimento e do Concílio de Trento, com a grande preocupação pela salvação das almas. Nós sabemos que o Concílio de Trento tem como determinação importante não desligar o serviço, o benefício, como assim se chamava, da cura das almas, do cuidado com as almas. E por isso a Companhia de Jesus é fundada para aperfeiçoamento próprio, mas aperfeiçoamento do próximo. E, portanto, quase como se uma coisa dependesse a outra. Isto levou, depois, a que, de facto, fosse uma ordem com um cariz missionário muito, muito forte, não é? E isso encontra-se muito claro nos primeiros documentos, mas diria que é isto.